Bem-vindos ao regresso de A Arte da Guerra, tendo o embaixador e eu próprio constatado que, apesar de o programa ter estado com um interregno de 3 semanas, mais coisa menos coisa, não terá sido por isso que o mundo entrou nos seus eixos. Mas talvez, e este é o primeiro assunto do programa de regresso, talvez em Espanha os eixos tenham ainda assim não saído muito dos seus lugares, uma vez que, aparentemente, e pergunto-lhe isso exatamente, embaixador, tudo está a seguir as tramitações, se não as da lei, pelo menos as que são as tradicionais. Em Espanha, a lógica prevalecente no passado, e que aliás está inclusivamente no próprio comunicado que a Casa Real difundiu a partir do momento em que o rei Filipe VI convidou Núñez Feijó para formar governo, a tradição era chamar o primeiro partido. Aliás, volto a dizer que a Espanha, neste aspecto, segue um bocadinho também aquilo que é a prática portuguesa. E a democracia espanhola, vale a pena dizê-lo, é mais nova, mais recente do que a democracia portuguesa. E a democracia portuguesa tinha essa base, que era chamar o partido mais votado. Depois se constatará se o partido mais votado tem ou não condições para formar governo, e nessa altura duas opções existem. Uma é chamar o segundo partido mais votado e perguntar-lhe se ele tem condições. Outra seria, e eu acho que esta liberdade teoricamente existe, embora provavelmente não vá ser posta em prática, convocar novas eleições. E já está, digamos, o calendário já está apontado que se no caso de haver novas eleições, elas seriam em janeiro de 2024. Aparentemente, Núñez Feijó, embora não tendo claramente condições neste momento para formar governo, tem o apoio do Vox, o apoio eleitoral do Vox, eu diria. O Vox foi muito parcimonioso nas palavras, disse apenas que apoiaria a possibilidade de Feijó formar governo. De certa maneira, Feijó deu sinais ao Vox não muito simpáticos a quando, por exemplo, da eleição do novo presidente do Parlamento Espanhol, das Cortes Espanholas, porque não votou a candidata apresentada pelo PP, mas agora disse que sim, que estaria disponível para apoiar um governo do PP. Um governo do PP tem um problema maior, que nós iremos ver nos próximos dias, é que só tem, para além de si próprio, que são os 137 votos que o PP tinha, mais os 33 do Vox, tem mais dois deputados. Um deputado é do Partido Nacional da Navarra e o outro da coligação das Canárias. E, portanto, diz-se, mas faltam 4 votos para Feijó poder fazer maioria, poder ter uma maioria absoluta, os 176 que são necessários, poderá eventualmente ir buscá-los a qualquer sítio. E aqui Feijó tem uma tragédia que é muito interessante na política espanhola, que é o facto de ter com ele o Vox, faz com que nenhum dos outros partidos autonomistas e nacionalistas vote a seu favor. Provavelmente, se não tivesse o Vox, os outros estariam disponíveis para votar com o PP, alguns deles. Porquê? Porque o Vox é talvez o partido mais antinacionalista, mais anti-autonomista que existe em Espanha. E, portanto, o Vox, de certa maneira, é a força que se soma ao Partido Popular Espanhol, mas é, no fundo, a sua fraqueza para poder ir buscar mais alguém. Bom, faça isto e nós vamos ter eleições, vamos ter um apuramento desta possibilidade do Partido Popular Espanhol formar governo só no mês de setembro. Vai haver, digamos, quase um mês de espaço dado pela nova presidente das Cortes Espanholas, Francina Armengol, e vale a pena dizer que Francina Armengol que é do PP, do PSOE, foi eleita com 178 votos, o que significa que teve mais dois do que aqueles que são necessários para formar governo, o que dá uma esperança grande para o PSOE de vir a formar governo. De qualquer maneira, é muito interessante no comunicado da Casa Real Espanhola que o rei tenha dito que, na realidade, Pedro Sánchez não disse que tinha um governo formado. Isto é, disse que tinha condições e que poderia criar condições para ter um governo formado. Porque, como nós sabemos... Se me permite a interrupção, nem tampouco os pequenos partidos nacionalistas
asseguraram ao rei que votariam num governo que o PSOE pudesse levar ao Parlamento. Alguns deles, António, não foram ao rei. Certo, Alguns deles certo. recusaram-se a ir ao rei. Exatamente. Isto também significa muito aquilo que é a leitura que esses partidos fazem do que é a Espanha e do que é a sua leitura da Espanha. Mas Sánchez tem a certeza absoluta de poder ter com eles, de poder ter com ele, não me quero enganar, o Bloco Nacional Galego, o Bildu, que é no fundo o novo Arri Batasuna do País Vasco, o Partido Nacionalista Vasco, a esquerda republicana da Catalunha e, muito provavelmente, e essa aqui é a grande questão, o Juntos por a Catalunha, que é o partido de Puigdemont, que não é um partido de esquerda, é um partido nacionalista e, no fundo, é o partido, eu diria, quase sedicioso, que procurou fazer aquele referendo contra a Constituição e contra todas as regras espanholas e que levou à prisão de vários dos seus militantes e à fuga, no fundo, de Puigdemont e depois a sua recolha em Bruxelas como deputado europeu. Mas, de Mas qualquer tudo maneira, indica... embaixador, de alguma forma, em termos ideológicos, retirando a questão nacionalista, vou chamar-lhe mais prática, em termos ideológicos, o Juntos pela Catalunha é muito mais próximo do PP que Muito propriamente do mais. PSOE. Muito mais. É um partido de direita. É um partido de direita Exatamente. que pura e simplesmente não está disponível para se aliar a um partido que traga com ele o Vox, por exemplo, que sabe que, trazendo o Vox para o seio do governo, a probabilidade do PP vir a ser seduzido para um conjunto de medidas anti-autonomistas maiores era muito grande. Essa Com o PSOE, indisponibilidade vai manter-se, embaixador, do seu ponto de vista? Puigdemont tem dado indicações de que é muito flexível em termos, vou dizer isto assim, da sua espinha política. sim, sim, o pragmatismo, que é uma forma que também às vezes pode-se ler barra oportunismo, é uma característica de Puigdemont ao longo deste tempo. Mas não acredito que esteja disponível para fazer parte de um governo que tenha o apoio de Santiago Abascal e do Vox. Além de que o PP tem nesta matéria, e nós temos que nos lembrar o que é que aconteceu e com quem é que isso aconteceu a quando do referendo de Exatamente. 2017. Foi com o Claro. PP no governo, foi num governo de Mariano Rajoy, que inclusivamente foi invocado, julgo que pela primeira vez, não tenho a certeza, o artigo, creio que 55 também, da Constituição Espanhola, que permitiu uma avocação do poder central àquilo que era a autonomia catalã. E, portanto, esta memória é uma memória muito forte e é uma memória Claro. que manifestamente vai pesar na decisão. A grande questão está em saber se, e este é que é sempre o problema, é saber se Puigdemont, depois de toda esta coreografia, pensa que umas novas eleições lhe poderiam dar uma outra força, e até uma outra força reivindicativa, e estaria disposto não a apoiar o governo de Sánchez, mas a ir, digamos, para eleições, ou forçar eleições. Porque ele, neste momento, tem a possibilidade de forçar eleições. Esse é que é um ponto interessante. Resta saber, portanto, e isto é muito curioso para uma Constituição, para uma vida política espanhola. Nós estamos na mão, a Espanha está na mão de pequenos partidos que jogam com essa sua importância para formar as maiorias de partidos que representam em si mesmo 60% ou 70% da Espanha. Quer dizer, e portanto são esses pequenos partidos que no fundo têm nas mãos esse processo. E a questão está em saber também até onde é que Pedro Sánchez está disposto a ir nas concessões a esses partidos. Já se viu uma delas que foi muito clara, que foi a possibilidade de neste momento se falarem várias línguas no Parlamento Espanhol. Já se falavam no Senado, mas agora falam-se no próprio Parlamento. E depois há a grande questão sobre se haverá um referendo ou se haverá uma consulta popular. O referendo, nós sabemos que um referendo é uma das reivindicações da Catalunha. Há quem diga que os Juntos pela Catalunha estariam, digamos, abertos não a um referendo, a não exigir um referendo, mas a uma consulta popular não vinculativa, que ao mesmo tempo pudesse dar um sentido democrático de vontade que de certa maneira acabasse por ter consequências políticas. Vamos E que ver. não fosse inconstitucional. E que não fosse inconstitucional, porque o referendo é inconstitucional. E, portanto,
Da mesma maneira que falávamos que Puigdemont é um homem flexível, Pedro Sánchez demonstrou ao longo dos últimos anos que tem sido um homem flexível e, em particular, com toda a flexibilidade que lhe permita manter-se no poder. E esta sua jogada com os nacionalistas é vista com muito medo por vários setores espanhóis que temem que Sánchez possa fazer concessões que possam, de certa maneira, passar a linha vermelha daquilo que é a manutenção da Espanha unida. Uhum. Um assunto para continuarmos a observar com certeza nos próximos meses. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o segundo tema e até lá. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que nos fale um pouco sobre aquilo que de repente ficou na moda, isto é, a 15ª Cimeira dos BRICS. Sendo certo que as 14 cimeiras anteriores passaram mais ou menos ao lado da comunicação social ocidental, eventualmente a primeira não tanto quanto isso, mas foi um grupo que nunca mereceu grande atenção por parte dos países do Ocidente. Como é que está a observar o encontro que se deu na África do Sul, embaixador? António tem razão, de facto, os BRICS passaram, eu não diria de uma clandestinidade, mas pelo menos Claro. de uma visibilidade muito menos relevante ao longo de muito tempo. Os BRICS foram criados em 2010, em 2011, aliás, o nome surgiu, foi a Goldman Sachs, que tem um banco que tem algumas ressonâncias ditas portuguesas, que acabou por criar o próprio acrónimo BRICS, e que significa Brasil, Rússia, Índia, China. Primeiro era só BRIC e depois o S é South Africa, África do Sul, conjunção da África do Sul. Os BRICS foram uma plataforma, eu diria, uma plataforma geopolítica de discussão. No fundo, são a consagração do interesse de alguns países emergentes, países importantes na cena, mas claramente estavam abaixo, digamos, da tabela tradicional dos países desenvolvidos, de se juntarem e procurarem, eu diria, um diálogo que não era muito fácil. Nós basta pensarmos que a Índia e a China tiveram guerras entre si, basta pensarmos que a Índia, o Brasil e a África do Sul são sistemas democráticos, a China e a Rússia são sistemas de maior complexidade, e em particular sistemas que têm o autoritarismo na sua gênese, e portanto, durante muito tempo era um diálogo que eu diria quase de discussão de estratégias, por exemplo, para a maneira de atuar no quadro do G20 mais tarde, e da maneira de atuar até nas Nações Unidas. Mas o impacto prático destas reuniões era muito limitado. O G20 começa a tornar-se interessante a partir agora, precisamente, da guerra na Ucrânia, da circunstância da China começar a ter um papel proeminente como uma espécie de polo alternativo àquilo que são os Estados Unidos. E, de certa maneira, eu vou utilizar uma expressão forte, o G20 começa a consagrar-se como uma espécie de G7 dos pobres. Não são tão pobres quanto isso, representam já cerca de um quarto do produto mundial, representam metade da população mundial e representam, em particular, um polo de atração para políticas alternativas relativamente à conjugação dos países ocidentais. Os países ocidentais que existem no G7 são o que são, afastaram a Rússia. Lembremos que a Rússia foi afastada em 2008 do G7 por virtude da ação que teve na Geórgia, e aí, digamos, o G7 passou a ser um grupo mais coeso no plano da ligação ao mundo capitalista e às economias de mercado, e mais do que isso, e até politicamente passou a ter uma maior densidade e uma maior força de afirmação comum. Neste momento o G7 é manifestamente uma força que funciona, digamos, sob, eu não diria a tutela, mas pelo menos a coordenação dos Estados Unidos, e que representa, no fundo, o mundo ocidental alargado, digamos, até à China, até ao Japão. Digamos que E são por as isso forças mesmo, armadas do Fórum de Davos. de certa maneira, embora nós já tivéssemos no Fórum de Davos a certa altura, se bem se lembra, a ida lá de Xi Jinping
que Exatamente. fez, que parecia ser a grande figura do multilateralismo. Depois as coisas evoluíram de forma diferente. Mas qual é agora a importância do G7 aqui neste quadro? Peço desculpa, dos BRICS neste caso. Tem a ver com a circunstância da China, que nos BRICS estava, digamos, a um poder equilibrado em relação à Rússia, ter neste momento passado claramente para a dianteira. Mas aqui também se levanta um outro problema, que é o problema da Índia. Os BRICS têm a Índia e a China. A Índia não é um país que a China tenha metido no bolso, contrariamente ao que aconteceu recentemente com a Rússia. A Índia é um país que tem ambições próprias. Aliás, no dia de hoje em que estamos a gravar, a Índia acaba de fazer aterrar na Lua uma nave, coisa que a Rússia 2 dias antes não conseguiu. E a Índia acaba de aterrar na Lua. A Índia passou a ser um poder aeroespacial, tal qual como foi, por esta ordem, a Rússia, os Estados Unidos e a China. E por isso mesmo a Índia é um país com uma grande vontade de protagonismo internacional, que não se deixa tomar nem pelo mundo ocidental, nem pela China. Vale a pena pensarmos aquilo que foi o rapapé feito por Biden a Modi na sua recente visita a Washington, e a China e a Índia têm uma dependência grande relativamente aos Estados Unidos. Lembramos que os Estados Unidos são aquilo que deu o poder nuclear à Índia, mas também têm uma dependência em termos de material convencional e militar face à Rússia. E tem, como é sabido, uma conflitualidade numa zona de fronteira de cerca de 100 e tal quilómetros com a China, que já deu origem, digamos, a conflitos violentos que agora estão ligeiramente mais atenuados. Mas agora, o que é que aconteceu nesta cimeira? O que é que tornou esta cimeira interessante? É que a certa altura apareceu um conjunto de países a querer ser membros dos BRICS. É um bocadinho difícil aumentar o acrónimo, mas, de qualquer maneira, há países que se querem pendurar nos BRICS. E são países que se dão conta que, que têm uma relevância de natureza subregional que lhes que têm vantagens em fazer parte de uma plataforma de discussão à escala global que possa aparecer como, digamos, contraponto ao mundo ocidental. Apareceu agora o caso da Arábia Saudita, que é um país que tem vindo a crescer, digamos, naquela área, mas aparece também o Irão, aparece a Indonésia, aparecem países africanos, como é a Nigéria, que é o maior país africano, o Egito, e portanto Mas estamos também da aqui numa América do fase, Sul, que é um também da pouco América do Sul, extraordinário. é extraordinário, mas isso também justifica, de certa maneira, Bem, o que Brasil um já país lá como o está, como é Brasil, evidente, portanto, talvez não seja tão extraordinário quanto isso. mas como o Brasil, mas também a Venezuela, a Argentina, são países que a Argentina vive num momento de tensão interna que não lhe permite uma grande afirmação, mas de certa maneira quer ser e quer aparecer. Isso o que é que faz? Faz com que os países que já estão nos BRICS e que fazem parte deste clube, que são 5 países, acabem por se mostrar, 2 deles, em particular, 3 deles, eh, ligeiramente relutantes em perder essa exclusividade. E, portanto, quem é que quer alargar os BRICS? Quer a China, para criar, digamos, o seu clube, para que os BRICS sejam, no fundo, o seu clube, quer a Rússia, que é um poder subordinado à China neste momento e que quer encontrar nos BRICS, digamos, um certo apoio, não necessariamente de apoio à sua invasão da Ucrânia, mas de certa maneira não ficar na narrativa ocidental. E quem é que põe dúvidas ao alargamento dos BRICS? Põe dúvidas a Índia, precisamente porque não quer que os BRICS se tornem um instrumento da China. Põe dúvidas o Brasil, sempre com aquelas reticências e ambiguidades que faz parte da política externa brasileira, e que diz sim, mas, porque também teme perder este estatuto de exclusividade, e também nunca vê com grandes bons olhos qualquer latino-americano aproximar-se das organizações e das estruturas onde está. E, naturalmente, a África do Sul, que tem neste momento, até através da figura importante de Cyril Ramaphosa, o presidente, uma certa, digamos, proeminência, que aliás se tornou muito evidente a quando da missão conjunta que foi à Rússia por causa da questão dos cereais. E o surgimento de outros países africanos como eventuais candidatos também não agrada muito a esta balcanização do poder africano. E por isso mesmo estamos a ver o que é que vai sair daqui. Se vai sair algum sinal de abertura ao alargamento, ou se vai sair um sinal de vamos pensar isso, que é sempre uma maneira de não decidir, ou dar um sinal a um ou outro, o que seria sempre muito complicado,
por virtude enfim, da exclusão de outros. Há um ponto importante nesta manobra global dos BRICS, que é a governança mundial. Os países do Sul queixam-se há muito que estão subrepresentados, quer no modo como o Conselho de Segurança existe, mas onde estão lá já a Índia e a China, quer no modo como a repartição de forças existe no quadro das instituições de Bretton Woods, no Fundo Mundial e no Fundo Monetário Internacional e no Banco Mundial, mas também na Organização Mundial de Comércio. E por isso mesmo há aqui uma oportunidade que é curioso, porque ninguém a pensava aqui há um ano ou dois. Há aqui uma grande oportunidade de utilizar os BRICS como uma espécie de alavanca para a mudança da ordem internacional. Portanto, vamos a ver em que medida é que os BRICS conseguem ter essa força e em que medida também é que o mundo ocidental está disponível para isso. E vai haver um teste em relação a isso, que é a realização do G20 em outubro, creio eu, na Índia. O G20 é uma estrutura onde estão países desenvolvidos, nomeadamente todos os países do G7, e muitos países dos BRICS, e todos os países dos BRICS e outros além dos BRICS. Tem-se vindo a constatar que o G20 está dividido por virtude da questão russa. E, portanto, porque há quem, aliás, um pouco também como estão os BRICS, mas, de certa maneira, o G20 está, eu diria que, de mãos atadas. E na realidade, os BRICS podem acabar por ser uma lança uma lança, digamos, do Sul, daquilo que alguns chamam o Sul global. Eu nunca chamo, por uma simples razão de que acho que o Sul não é nada global, há Sul e Sul, mas de qualquer forma o conceito está aí, e é muito provável que na próxima reunião do G20, que aliás tem lugar na Índia, vale a pena dizê-lo, e onde muito provavelmente Vladimir Putin pode ir. Desta vez não pôde ir à África do Sul, porque isso colocava um problema à África do Sul de respeito pelas regras do Tribunal Penal Internacional, mas a Índia pode ir porque a Índia não é subscritor do Tribunal Penal Internacional. E por isso mesmo, se Vladimir Putin conseguir ir à Índia, vai criar, digamos, um mal-estar dentro do G20 e veremos como é que os BRICS, que acabam de sair desta reunião, ou acabarão de sair desta reunião, poderão ou não expressar-se no quadro do G20. Há uma movimentação nos países do Sul muito interessante nesta altura e nós temos que acompanhar. Sr. Embaixador, para uma resposta muito rápida, permita-me que lhe coloque a seguinte questão. Os BRICS têm três características: a predominância da posição da China, a presença da posição da Rússia e uma grande fila de espera de países que querem tornar-se membros do agregado. É capaz de ser interessante percebermos que há outra organização que tem exatamente estas mesmas três características, que é a Organização de Cooperação de Xangai. A minha pergunta é possível que alguma vez as agendas destas duas organizações, que são de alguma forma, existem de alguma forma em paralelo, convirjam e aí sim teríamos um enorme agregado de países com uma força tremenda? Não sei, a Organização de Cooperação de Xangai, o próprio nome de Xangai já a coloca demasiado, eu diria, no centro da China, embora o papel da Rússia fosse sempre muito importante na Organização de Cooperação de Xangai. Por outro lado, a Organização de Cooperação de Xangai vive muito naquele ambiente, digamos, euroasiático, mas muito panasiático. E enquanto que os BRICS têm economias, de certa maneira, mais desenvolvidas, ou em particular, algumas não são tão desenvolvidas neste momento, mas são relevantes em relação a algumas matérias-primas, como é o caso da Venezuela, aqueles que são os candidatos aos BRICS. No caso da Organização de Cooperação de Xangai, os candidatos andam muito por ali, por aquela zona, e incluem países com escassa relevância no plano internacional, nomeadamente os países da Ásia Central. E, portanto, o Turcomenistão, o Quirguistão. O Turcomenistão não fez parte da Organização de Cooperação de Xangai, mas os outros fazem, os outros quatro fazem: o Cazaquistão, o Quirguistão, o Tajiquistão. E, portanto, há ali, eu diria que a agenda da Organização de Cooperação de Xangai é mais asiocentrada. E os BRICS têm uma dimensão de natureza mais global e mais à escala internacional. É a sensação que eu tenho, o que não significa que as agendas não se possam sobrepor. A junção dos dois grupos parece-me impossível. Muito bem. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo. Voltamos já de seguida com o último tema de hoje. Até lá.
Bem-vindos à terceira parte da Arte da Guerra, para pedirmos agora ao embaixador que nos fale um pouco daquilo que foram, resumidamente, daquilo que foram as 3 semanas de guerra na Ucrânia, onde a discussão que está em cima da mesa continua a ser a da possibilidade dos F-16 começarem a voar nos céus da Ucrânia. Como é que tem visto os desenvolvimentos naquela zona da Europa, embaixador? Quando encerramos o programa para férias, estava-se já no quadro da chamada contraofensiva Exatamente. ucraniana. A contraofensiva é essa que colocávamos na dúvida sobre se ela conseguiria ser suficientemente capaz de perfurar, digamos, as linhas defensivas que a Rússia tinha criado no sul, menos do que a situação no leste. E nós verificamos que a generalidade dos comentadores a nível internacional considerou que esta contraofensiva ficou aquém daquilo que seriam as expectativas que ela tinha criado. O que não significa que ela não tivesse que se fazer, isto é, a Ucrânia precisava de mostrar que estava determinada a ir tão longe quanto possível na utilização do armamento que o Ocidente lhe deu. E isso foi possível fazer e foi possível demonstrar, e a Ucrânia, digamos, jogou nesse quadro tão bem quanto pôde, com grande sacrifício humano e material. As linhas de resistência russa foram, digamos, suficientemente capazes de travar o essencial do ataque ucraniano. Há umas linhas de infiltração, uma ou outra, que aparentemente parecem mais frágeis, na chamada linha Surovikin, que era o antigo chefe das forças na Ucrânia, e que, aliás, na data de hoje, acaba de ser demitido de chefe de Estado-Maior da Força Aérea Russa, depois da sua suposta e agora aparentemente confirmada ligação à movimentação do grupo Wagner naquele célebre dia de avanço sobre Moscovo, ou tentativa de avanço sobre Moscovo. E, portanto, neste momento há uma dúvida sobre se as tropas ucranianas conseguirão ir muito mais longe, até porque a Rússia tem demonstrado uma capacidade de resistência em certas áreas que de certa maneira, empatou o jogo. Empatou o jogo durante estas semanas. Neste quadro, houve evoluções, e a evolução, eu diria, mais sensível foi o surgimento, em primeiro lugar, de uma discussão no terreno internacional sobre as negociações, sobre a ideia das negociações, coisa que fragilizou, de certa maneira, a posição ucraniana. A ideia de que a Ucrânia podia estar disponível para negociações ou que podia ser pressionável para negociações, coisa que sempre mereceu por parte da Ucrânia uma negativa muito forte. A Ucrânia nunca disse que estaria disponível para nenhuma negociação que tivesse a ver com a cedência de territórios. Ora, qualquer negociação que se faça com a Rússia, que a Ucrânia possa fazer com a Rússia, neste momento, apenas sempre tendo a cedência de territórios como um elemento central. Isto é, a Rússia vai procurar jogar com aquilo que foi a sua posição depois do ataque à Ucrânia e a sedimentação dentro do território da Ucrânia de 4 repúblicas, as 2 primeiras já conhecidas, Donetsk e Lugansk, mas depois das outras 2 sobre as quais fez aquilo que considerou ser referendos em Zaporizhia e em Kherson. Vale a pena dizer que nenhuma destas 4 repúblicas neste momento está plenamente ocupada pela Rússia. A Rússia, a Ucrânia detém ainda partes mais pequenas em Donetsk e Lugansk, mas maiores em Zaporizhia e em Kherson. E nós, vou dizer isto quase que por ironia, eu um destes dias já quase espero ver da parte do porta-voz russo a ideia de que há territórios russos ocupados pela Ucrânia dentro do território da Ucrânia. Já só falta isto relativamente à hipocrisia, digamos, do mundo internacional nesta matéria. Mas, portanto, de certa maneira, eu não diria que foi para contrariar, mas em contraponto a esta questão das negociações, que foi um bocadinho debilitante para a própria imagem da Ucrânia, até porque há sinais que nos Estados Unidos o assunto estaria a ser pensado e nós sabemos a importância e o peso que tem uma posição americana nesta matéria. Nós constatamos que aquela discussão que nós vimos aqui nascer e depois evoluir relativamente aos F-16, que teve, digamos, o anúncio da sua concretização. O que é que são os F-16? Vale a pena dizer. Os F-16 que vão ou irão para a Ucrânia no final deste ano, ao princípio do próximo ano, são aviões que já não estavam a ser utilizados pelos países que os vão ceder. E quem dá mais F-16 são os Países Baixos e a Dinamarca. Fala-se também que a Noruega poderia anunciar também alguns F-16. São aviões dos anos 80 que foram modernizados nos anos 90
que foram considerados por estes países como, digamos, dispensáveis, mas cuja ida para a Ucrânia dependia da luz verde americana. E os americanos consideraram que podiam dar essa luz verde, porque a cedência dos F-16, como é sabido, precisa sempre do acordo de quem os produziu. Quando Portugal vendeu o F-16 à Roménia, teve que pedir autorização aos Estados Unidos. E por isso mesmo, nós estamos, neste momento, digamos, no anúncio desses F-16. Depois vai-se pôr o problema de que, primeiro, do treino dos pilotos, que é uma coisa, há 11 países a treinar ou a anunciar um piloto, treinar pilotos. O treino de F-16 demora cerca de 6 meses. E os F-16 não são aviões fáceis de ter. Em primeiro lugar, precisam de pistas próprias, contrariamente a alguns dos aviões de guerra que a Ucrânia ainda utiliza na sua escassa força aérea, não podem utilizar aquilo que são, sei lá, zonas de autoestrada para levantar e pousar. Os F-16 têm uma captação de resíduos, de detritos, que faz com que precisem de pistas limpas. E precisam de pistas limpas e precisam de equipas nas pistas limpas. E isso vai criar um novo desafio, que é proteger essas mesmas pistas e os aviões daquilo que são os ataques russos, quer por drones, quer por mísseis. Portanto, o que é que, e isto também é uma grande questão, o que é que no início do próximo ano, quando os primeiros F-16 começarem a aparecer, vai acontecer a esses F-16, porque a Rússia naturalmente vai tentar liquidá-los. E também convém dizer uma coisa, esses F-16 vão permitir à Ucrânia manifestamente uma presença, no caso de poderem ser utilizados no seu espaço aéreo, mas não vão permitir à Ucrânia, convém dizê-lo com toda a clareza, porque isto não oferece dúvidas a nenhum observador militar ocidental, não vão dar à Ucrânia nenhuma superioridade aérea no seu próprio espaço aéreo. Isto é, os aviões russos da última geração, quer Sukhoi e quer MiGs, são muito superiores aos F-16. Então a Ucrânia nunca terá aviões à altura, enfim, nos próximos tempos, à altura daquilo que é o desafio dos aviões russos. E mais do que isso, vai ter que necessariamente que garantir por parte do mundo ocidental algum apoio em matéria de defesa antiaérea que lhe permita proteger os próprios F-16 e as pistas dos próprios F-16. E, portanto, estamos aqui num processo complicado, numa guerra que não anda muito para a frente nem para trás, em que nós sabemos que há países que estão um pouco cansados relativamente, particularmente aos efeitos da guerra, muito embora, vale a pena dizer, os efeitos da guerra sob o ponto de vista económico já estejam mais ou menos reabsorvidos no mundo ocidental, mesmo depois das sanções. E nós talvez estejamos agora a ver, por parte da Rússia, como aliás se anunciou agora relativamente à queda do rublo e a algumas dificuldades que a Rússia está a atravessar no plano económico interno, talvez agora o efeito das sanções na própria Rússia, tendo em conta que neste ano já não se farão sentir os efeitos positivos das exportações de gás e petróleo, e portanto aquele superávit que a Rússia conseguiu ter no ano passado já não o vai ter, e tendo em conta que o mundo ocidental criou um limite para a importação, limite quantitativo à importação de gás e petróleo russo, isso está a ter um efeito negativo naquilo que são os réditos que a Rússia consegue ter. E, portanto, estamos aqui num momento em que a Rússia não está no seu melhor momento. Eu diria que desde a queda da sua nave na Lua até à não ida de Putin à África do Sul, digamos, até a estas ameaças sistemáticas com drones, quer nas cidades russas mais próximas da fronteira ucraniana, quer mesmo em Moscovo, a Rússia vive um momento de alguma, eu não diria aflição, mas de certa maneira de uma indecisão, e se eu fosse cidadão russo estaria extremamente preocupado com a condução desta guerra. Muito bem. Continuaremos a acompanhá-la, como é evidente, até à altura em que alguém decidir que chegou o tempo de acabar com ela. Chegou o tempo de acabar com o programa de hoje. Agradeço, embaixador, saudando pelo regresso e recordo aos nossos ouvintes e espectadores que podem continuar a seguir-nos nas redes sociais e nos sites do Jornal Económico. Obrigado, até a próxima.